A Grande Irmã, uma nova realidade paralela onde guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Boa noite, queridos irmãs e irmãos. Essa que vos fala é a Grande Irmã, o novo podcast que estará disponível nas plataformas de streaming e também no YouTube a partir desta sexta-feira. Nesse podcast nós vamos falar sempre sobre literatura e questões relacionadas à literatura ficcional na não ficção. Por isso vamos falar sobre autores, curiosidades, universos paralelos, temas de livros. O projeto do podcast A Grande Irmã está linkado ao nosso clube de leitura mensal focado em ficção científica escrita por mulheres, também chamado A Grande Irmã. Se você quiser fazer parte, o formulário para inscrição com as informações estará na descrição desse áudio. Hoje, para nós inaugurarmos esse nosso novo podcast, eu convidei a Débora Tavares, a criadora do IG Livre Literatura, que é especialista em George Orwell, e nós vamos conversar sobre George Orwell e A Grande Irmã. Vamos falar sobre o autor que inspirou esse podcast, obviamente, né, que criou a figura do Grande Irmão, e também vamos falar sobre mulheres na literatura de ficção científica. Esse é o tema do nosso podcast, eu espero que vocês gostem e vamos à entrevista. Então, pessoal, nossa entrevistada de hoje é a Débora Tavares. Débora Tavares, eu a conheci porque ela é criadora do IG Bombado, que para mim é bombado, Livre Literatura, e ela é especialista na obra de George Orwell, que eu acho que não tem muitas pessoas que podem se dizer que são especialistas na obra de George Orwell, né? Débora, ela é mestre e doutora, somos doutoras as duas. Que eu doutora, prazer. Sexta-feira, se Deus quiser, Débora, cruza os dedos aí. Minha defesa está marcada para sexta-feira agora. Ai, bom demais. Quando esse episódio sair, eu já serei doutora, se tudo der certo. Em literatura na Universidade de São Paulo, na USP, né? E ela pesquisou a obra de George Orwell em relação com a história do século XX, né? Eu cheguei a dar uma olhada na tese, que a gente vai pesquisar A galera pesquisa o LinkedIn, a gente pesquisa o Google Lattes da pessoa. É isso. Né? Porque o Lattes é o LinkedIn do pesquisador, gente. Uhum. E, graças a Deus, não é rede social, né? Porque o LinkedIn a gente é obrigada a ter que ficar convivendo com aquelas postagens de coach de LinkedIn. Nossa, socorro. O Lattes, graças a Deus, só tem um currículo. E a Débora atua como professora e ela oferece cursos sobre literatura no próprio IG dela, que tem relações entre arte e sociedade, alguns desses cursos sobre George Orwell, né? E vários sobre distopia, e também metodologia de pesquisa. Ela é autora de ensaios nessa área, entre ele o pós-fácil, A Esperança Vem do Plural. Ela escreveu o pós-fácil do livro 1984, que foi publicado pela Antofágica, adoro Antofágica. Bom, seja bem-vinda, Débora, e, por favor, conta pra gente quem é você nessa galáxia. É um prazer estar aqui, é uma honra. Nossa, o primeiro episódio, até me arrumei, pus um colar para ser um batom. Falei, Você está muito mais arrumada do que eu, que sou dona do episódio. Imagina! Bom, acima de tudo, eu sou professora, né? Então, a minha formação é como professora, e aí eu tenho uma preocupação muito grande, apesar do Instagram, ele ter crescido e tudo mais, eu não sou, por exemplo, uma book grammar, os nomes que se dão, né? Porque a minha questão, eu vou analisar qualquer livro, a edição que vier em inglês, em português, etc e tal, né? E porque aí, qual que é a questão? Eu me preocupo em analisar uma obra literária usando um método científico. Então, não é achismo, não é vozes da minha cabeça, não é um tweet, não, é método. Então, é olhar para a história, eu tenho uma abordagem teórica que é a da literatura e sociedade, então eu uso Marx, eu uso Antônio Cândido, então tem todo ali um conjunto teórico que, né, as ferramentas que eu uso para analisar essas obras todas. E esse Instagram, ele surgiu muito de uma preocupação minha, quando eu defendi meu doutorado, era 2020, pouquinho antes da pandemia. E aí, você vai ver, você vai sentir esse baque daqui a pouco. Você pensa, e agora? O que eu faço? Né? Estou sentindo. Né? Você sabe como é. Precária, né? Ferrou. E aí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer com tudo isso, com esse eu fui bolsista, né, no mestrado e no doutorado, o que eu vou fazer com todo esse investimento público, porque, né, as perspectivas de um emprego
né, em concurso, em universidade, e acabou, né? E desde lá do meio do doutorado, eu oferecia cursos, né, na extensão da USP, palestras, etc e tal. Aí eu falei, bom, acho que eu vou então começar a organizar as coisas que eu tenho aqui e vou oferecer cursos. E aí veio a pandemia, o online, a coisa toda. Foi um timing muito perfeito com o convite que o pessoal da Antofágica fez. Então, eu tinha acabado de entregar o pós-fácil para eles. A minha aula nos livros do Orwell foi a primeira. Como que a Antofágica ficou sabendo do seu trabalho? Assim, eu acho que foi alguma professora, a Sandra Vasconcelos, sabe? Ela estava fazendo um material para Jane Austen com o pessoal da Antofágica e perguntaram para ela, quem você conhece que estuda Orwell? E a Sandra participou da minha banca de mestrado, ela me acompanhou já, então a gente, né, já teve vários, ela foi orientadora do meu orientador, então assim, a gente já se conhece. Aí ela falou, olha, tem essa pesquisadora aqui, etc e tal. Aí a gente começou a conversar, né, com o pessoal da Antofágica. E aí foi o primeiro livro lançado em 2020 com a videoaula lá no QR Code, etc e tal. Em 2020, o livro ele se tornou domínio público, né? Acho que é legal a galera ficar sabendo que a obra do Orwell, se eu não me engano, não foi só em 1984, o que eu chamo de Fazenda dos Animais, né? Mas a Revolução dos Bichos também se tornaram domínio público, que quer dizer que a gente não tem que pagar mais, as editoras não tem que pagar mais royalties para a família do autor ou por o autor, porque eu acho que fez 70 anos, né? Desde a edição. Então, tem essa questão do domínio público, e aí bombou de editoras publicando 1984, de qualidades questionáveis, mas tem editoras como a Antofágica que fazem edições, assim, incríveis, né? Eu tenho aqui a minha planilha, né? Eu vou atualizando. Tem mais de 40 edições de 84 que saíram, tem muita coisa, né? E realmente o trabalho que a Antofágica fez foi muito legal, de ser ilustrado, né? De chamar o Rafael Coutinho para fazer um trabalho ali gráfico muito legal, outros, né, intelectuais para fazer os pós-fácios e tudo mais. E aí teve essa questão da aula. Então, foi, assim, o momento que a minha figura estava aparecendo na vida das pessoas. Falei, então, por que não aproveitar isso para disseminar a pesquisa mesmo, né? Não querer ser influencer e celebridade, mas, tipo, olha, o que eu faço é com embasamento teórico. E aí surgiu, né, a Livre Literatura, e estamos aí até hoje oferecendo cursos e alcançando um monte de gente no mundo inteiro. É muito bacana. Eu trabalhava em escola, eu trabalhava no ensino básico, vários problemas, né, que não deram certo, e aí eu falei, bom, então eu vou tocar o meu barco. E agora o meu sustento é a Livre Literatura. Sim. Então, desde fazer a arte no Canva, fazer o financeiro, declarar imposto, até, né, fazer o slide e mandar o link para as pessoas. Então, eu faço, né, o processo inteiro. Eu tenho uma noção da totalidade do processo, né? O que é muito diferente de quando você presta serviço para alguém e você está só ali, né, numa etapinha. E, em geral, quantas pessoas você atende nos seus cursos, assim, em média? Quantas pessoas assistem seus cursos? Olha, os cursos de metodologia é a única categoria de curso que eu gosto de pôr um limite, principalmente porque a gente discute rascunhos, as pessoas mostram o que estão escrevendo, eu gosto de delimitar para 20 pessoas para cada turno. Mas já tive turmas com 50, 60, quando eu dou aula na USP vai para 150, 200 numa turma. Então, é um alcance, assim, eu estava contando, né, arrumando, eu sou a doida do Excel, a doida da tabela, né? O ano passado foram 832 alunos que passaram pela literatura. Então, é muita gente, né? É muita gente. Principalmente porque, pelo que eu entendo, seus cursos não são exatamente, entre aspas, recreativos, né? Eles são cursos realmente para você fazer um aprendizado mesmo. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer, tá, gente? Até porque o que a Débora... super convidada. Estamos naquela situação agora de precisamos angariar fundos para fazer qualquer coisa, né? Eu também fui bolsista. Quando a gente fala bolsista, né? Talvez a pessoa que está ouvindo não sabe, tem agências de fomento do governo federal, né, que são do Ministério da Tecnologia, da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Educação, e por incrível que pareça, na conjuntura do governo Bolsonaro, ainda existe agência de fomento no Brasil. Então, a gente tem as estaduais, as federais, e existem algumas externas, né? Então, eu não sei qual foi a sua, a minha foi CAPES,
A minha também. Né? Exatamente, que é do Ministério da Educação, e você tem o CNPq, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, se eu não me engano. Sim. E essas agências, elas, entre aspas, financiam a nossa pesquisa, que é basicamente, elas nos dão uma bolsa, que não é um salário, vou deixar isso bem claro. Não tem seguro-desemprego, não tem 13º, não tem desconto, mas a gente não paga imposto de renda também, tem que pensar nisso, né? Mas no momento que a bolsa é cortada, a minha foi cortada em novembro e acabou. No outro mês você está assim, sim, a deriva, né? Você sabe bastante como é que é isso. Mas não deixa de ser um puta investimento público. Sim. Débora e eu precisamos, obviamente, converter isso em trabalho. E o que ele se espera? Que o doutor entre para a academia e vá dar aula. E aí a gente está pagando, devolvendo o dinheiro do governo, porque a gente, na verdade, está se formando para dar aula. A gente estuda tanto quanto o médico. Vamos fazer essa coisa. Porque se você não se comparar com o médico, ninguém tem. E nós somos doutoras, eles não. Doutoras de verdade, entendeu? Porque o médico gosta de ser chamado. E é engraçado porque a pessoa que faz doutorado, ela geralmente não quer ser chamada de doutora, porque a gente fica com ódio. E o cara, com um semestre de medicina, ele já quer ser chamado de doutor. Bom, acho que a gente podia começar, porque como o nome do podcast é A Grande Irmã, a gente podia começar falando do Grande Irmão, né, do Big Brother, e por aqui a gente está falando do Big Brother do George Orwell, não do Big Brother Brasil, que inclusive, gente, rendia um podcast só do Big Brother Brasil. Porque para quem não sabe, na verdade o Big Brother Brasil, ele não foi inspirado no livro 1984, até porque se fosse inspirado as pessoas teriam que ser presas, né? Exatamente. Mas por causa do dispositivo da teletela, né, que é um dispositivo que existe na distopia do Orwell, que ele grava as pessoas. Só que é uma teletela e grava as pessoas ali na frente da teletela. No Big Brother Brasil, sei lá, tem 300 câmeras, né? E aí eles se inspiraram no nome para poder ser e ficou Big Brother mesmo. Mas, obviamente, não é a mesma coisa, porque 1984 é uma distopia. E aí, Débora, você que é a nossa professora de literatura, o que é uma distopia? Explica para esse povo aí. Isso é uma pergunta que muita gente me faz. Vivemos numa distopia? Não. Não vivemos numa distopia. Por quê? Ainda. Mas não viveremos numa distopia, né? Porque a distopia, primeiro de tudo, ela é uma ferramenta narrativa. Então, uma maneira de você contar uma história. O que é uma narrativa? Personagens que não existem, fazendo coisas em um determinado tempo e um determinado espaço. Começo, meio e fim. Aí, a distopia, qual que é a grande questão? É uma história, é uma narrativa que ela acontece num futuro distante. Então, é projetar num futuro distante uma sociedade, e aí isso pode ser, né, uma sociedade super ampla, o mundo inteiro, uma cidade só, um país, etc. e tal, em que muitas coisas deram errado, né? Então, a questão da etimologia, né, a palavra, etc., distopia significa lugar ruim, enquanto que a utopia é o não lugar, né? Um é o contrário do outro. Os dois não existem, né? Então, são projeções narrativas de tempo e de espaço. A utopia, ela seria o ideal, né? O que seria viver num mundo ideal? É viver num mundo em que não precisa trabalhar, que as pessoas sejam iguais, etc. e tal. Um mundo utópico. A utopia, ela tem uma coisa platônica, né, do próprio Sim. Platão, né, de você viver no ideal, porque o Platão tinha essa coisa do idealizado, né, e é inalcançável, é o mundo dos deuses, basicamente, né. Exatamente. Mas eu não entendi, a distopia e a utopia, elas são, porque eu sempre achei que elas fossem opostos, elas são ou elas não são? Elas são opostos, porque daí a utopia é imaginar, é uma narrativa num lugar distante, às vezes nem sempre no futuro, mas a ideia é que ela é um lugar esquisito, com normas esquisitas, só que ela é perfeita, ela deu certo. Ela é um lugar ideal, e aí, quem que projetou isso? É ideal para quem? E aí você vai ter a utopia lá do Thomas Moros, por exemplo, né? 1600 e bolinha, no meio da Reforma Protestante, o ideal seria uma divisão ali entre católicos e protestantes, etc. e tal. É a utopia dele. Aí a gente tem, por exemplo, Terra das Mulheres, né? Herland, eu já fiz a resenha. Era uma utopia de feminismo de primeira onda. Então, ela meio que já não serve às feministas da quarta onda. Exato. Mas é um sonho sobre alguns aspectos, principalmente para as ecofeministas, mas tem coisas que ela já não serve
Ela era utopia para Charlotte, né, Perkins? Sim. Nossa, esse livro ele é maravilhoso, porque ele ajuda a gente a pensar o que seria um mundo ideal em que não existem homens, existem só mulheres. Então, quando a gente olha para a utopia, você percebe o que seria um mundo perfeito, o que seria um mundo ideal. E aí você olha, putz, então no meu mundo não existe igualdade de gêneros, as pessoas trabalham, as pessoas sofrem. E aí tem uma frase do Eduardo Galeano, que ele fala que a utopia faz com que a gente caminhe, justamente para ela ser inalcançável. Então, eu vou tentar, eu nunca vou alcançar, mas eu vou caminhar rumo a isso. Mas tem a ver com ponto de vista. Para um determinado grupo, a utopia é outra, e por aí vai. Qual que é a diferença da distopia? Né? A distopia é um mundo que não existe, só que, em vez de ser o ideal, o perfeito, é tudo que poderia dar errado. A gente estava conversando agora há pouco, né, da autora do Conto da Aia, né, a Margaret Atwood. E se tudo der errado, e ela vai chamar isso de ficção especulativa. Eu vou especular na ficção coisas que poderiam acontecer no mundo social. Então, na distopia, você tem ali um autor imaginando, e se todos fossem observados por uma tela e controlados, e a tela mediasse a nossa vida. 1984 é o quê? De 42 ou 46? 48. Que aí tem essa... exatamente. Então, a gente não tinha ainda a tecnologia da tela. Isso é importante. Não. O computador, meus amores, a televisão ainda não eram realidades. E a distopia tem disso, de ser muito à frente do tempo onde é que ela é lançada, do ponto de vista, muitas vezes, tecnológico, embora o Conto da Aia não seja uma distopia tecnológica, né? Uhum. Então, aí é que tá. Quando você joga num futuro distante, e se tal e tal coisa der errado? Do mesmo jeito que na utopia você percebe o que eu posso fazer para alcançar esse mundo ideal, na distopia é começar a refletir o que tem de errado na minha sociedade que pode piorar ainda mais. Que pode dar muito errado. Que pode dar muito errado. Então, quando as pessoas vêm me perguntar, vivemos numa distopia? Não. Vivemos no capitalismo tardio. É da estrutura do capitalismo tardio explorar, fragmentar, matar, oprimir, etc. e tal. Esse é o modus operandi do sistema político-econômico que a gente vive. Né? Ou seja, não é o capitalismo, ele é uma invenção, né? Entre aspas, são invenções, né? Uhum. Eu leio muito Yuval Harari, ele fala que é ideologia, tudo invenção. Não existe mesmo. Mas os efeitos dele são reais. Então, ele não é uma descrição de alguém que criou esse mundo. O efeito do capitalismo tardio é real mesmo. A gente sente na vida, né? Fome, guerra. Então, primeira coisa, vivemos uma distopia? Não. Vivemos no capitalismo tardio. Segunda coisa que muita gente me pergunta, o Orwell adivinhou a tela? O Orwell preveu? Ele é um profeta? Não, ele não é um profeta. E ele se assemelha muito a outros pensadores, outros artistas e outros intelectuais que entendiam tão bem o funcionamento da sociedade a ponto de trazer no panorama literário e narrativo uma imaginação. Porque se a gente ficar o tempo todo, adivinhou, não adivinhou, isso aqui ele está certo, ele está errado. O Admirável Mundo Novo é mais isso, 84 é mais aquilo. Enfim, rola muito isso, mas é uma leitura muito rasa. Quando a gente percebe, por exemplo, que você tem o Huxley, você tem o Bradbury, né, com o Fahrenheit, o Admirável Mundo Novo, o próprio Conto da Aia, são figuras que entendem tão bem a estrutura social, da exploração, da desigualdade. E aí aqui esse começo, né, do século XX, por isso que é importante fazer esse paralelo com a história, era o Fordismo, então a linha de produção, você ter ali as coisas, né, o que antes o ferreiro, ele faz a espada inteira, né, lá na era medieval, aqui é o Chaplin apertando porca. Ele não sabe de onde que veio essa porca, nem para onde ela vai. Inclusive, recomendo muito assistir Tempos Modernos, porque existe uma cena maravilhosa que ele está tanto apertando a porca que ele fica obcecado com tudo que tem formato de porca. E aí ele sai correndo na rua e vê uma mulher com botões nos vestidos e ele quer fazer isso. Gente, essa cena, o filme mudo, né? Mas essa cena é sensacional. É maravilhoso. Realmente, ele bate o ponto, né? Que é uma das coisas do Fordismo. Não deixa de ser uma coisa boa para o trabalhador, entre aspas, você ter o horário de trabalho. Mas é o bater o ponto e realmente você não sabe em que ponto do trabalho você está e o que aquilo vai virar, né? Isso. É aquela frase famosa do, como é que é? O cara fabrica aspirador de pó, ele acha que ele fabrica e quando ele leva para casa para montar, sempre sai uma metralhadora, porque ele mesmo não sabe Exato. o que ele está fabricando.
Esse conceito de não saber de onde veio nem para onde vai é um conceito muito amplo que o Marx desenvolve, que é o conceito de alienação. Então, não é que eu sou alienado, fulano é alienado, é burro. Não, é eu não ter noção da totalidade. É eu não saber para o que vai ser feito do fruto do meu trabalho. Então, esses autores dessas distopias, eles entendem tão bem como o mundo funciona, que é um mundo pautado nesse tipo de produção mecanizada. Aí você vai ter Primeira Guerra, bombardeios, a tecnologia, né, de massa, de satélite, né, isso depois já com a Guerra Fria, o Alan Turing com o código, né, rádio, telégrafo, etc. Então, você tem ali o centro do mundo, né, a Inglaterra, a Europa, etc., essas figuras percebendo, olha só como que a vida ela é completamente diferente do que era no século XIX, né? Então, começar a perceber quais vão ser as implicações dessa vida que a gente está levando, né? Essa vida mecanizada, acelerada e tudo mais. E aí, nas narrativas, começar a pensar, e se o governo, e aí a gente vai ter, no caso 84, né, um comentário muito grande ao stalinismo, ao totalitarismo, etc. e tal, e se juntasse as duas coisas, o controle totalitário, o culto ao líder, a violência, né, a mandar para um campo de concentração, etc., tivesse isso, mais essa tecnologia que está borbulhando. É que nem a gente vê hoje essa discussão de NFT, de metaverso, você fica, não gente, entendo. mas e agora? Né? Já li muito e continuo sem entender. Não entendo. Eu espero que alguém escreva uma distopia só sobre NFT para ver se eu consigo entender. Eu entendi mais ou menos o que é NFT do ponto de vista da arte, mas eu fiquei assim. É confuso. Mas esse estranhamento de pensar aonde que vai dar isso é muito parecido com o estranhamento que eles tinham no século XX. Cinema já, a transição do cinema mudo, do cinema falado. Né? E aí você pensa, por exemplo, Admirável Mundo Novo, você estava falando do Ford. Admirável Mundo Novo, Ford vira Deus, né? Our Ford, nosso Ford. E ao mesmo tempo, Freud também vira Deus. Porque eles trabalham, eu esqueci o nome da ciência que eles desenvolvem, do controle da cabeça, da mente, eu esqueci. Mas, enfim, tem toda essa questão da psicologia e tal. Então, ele pega duas tecnologias do início do século XX e também a coisa do Nietzsche, do matar Deus, né? Da figura do Deus cristão, que vem do século XIX, e coloca aquilo. E o que é maravilhoso? É porque é história. Você precisa de conhecer a história para você conseguir fazer um exercício de imaginação de um futuro possível. A gente pode não estar vivendo, entre aspas, numa distopia como 1984, no sentido do controle do grande irmão. Mas a gente tem o grande irmão, só que esse grande irmão não é o Estado. Esse grande irmão, muitas vezes, são essas empresas, essas multinacionais, como Facebook, Twitter, etc., que estão vigiando a gente 24 horas por dia. Só que elas não têm controle estatal, porque não existe legislação para controlar essas empresas, entendeu? Então, você está sendo vigiado, você está tendo seus... Quando a gente fala dados sequestrados, né? Você está tendo todas essas informações sequestradas unicamente para te vender coisas. E aí é diferente do sistema que eles criaram, porque em 1984 tinha uma questão muito mais... eu acho que é muito mais próximo do Admirável Mundo Novo que a gente está vivendo, que é o capitalismo ao extremo. Como eles jogam tudo fora. Você lembra, né? Eu vou usar roupa só uma vez e jogar fora. Era tudo muito consumista, assim. Eu acho que o Admirável Mundo Novo, no sentido do capitalismo tardio, ele está mais próximo do que o 1984, assim. A gente não está vivendo... As pessoas acham que a gente está vendo delírios comunistas, e a gente nunca está longe do comunismo igual a gente está, entendeu? Pelo contrário. E aí eu penso muito nisso, né? Da questão do sequestro de dados e da vigilância o tempo todo. E é muito curioso, né? Você falou que o Admirável Mundo Novo, ele reverbera mais. Isso tem a ver com o final da Segunda Guerra, porque antes o grande império era a Inglaterra. E você tem o 84 ali, a burocratização, os ministérios da verdade, etc. e tal. Com o final da Segunda Guerra, quem vai ser o grande império? Os Estados Unidos. Mas não um império de ir lá e colonizar território, mas um império econômico, um império ideológico, cultural, né? Acho que a colonização cultural deles é a exportação do jeito americano de viver, né? Que muitas vezes não se adequa às nossas realidades, mas a gente reproduz. Ele é muito de lá. O Ray Bradbury, ele era americano? Ele é americano. Ele é americano. Aí você já vê no Fahrenheit 451 que ele está falando de uma situação bastante americana, porque ele fala dos subúrbios, etc. Né?
É a minha distopia fafavorita das três. Você é? Que legal! A menina queimar livro, você tá doida? A gente tem bookgram, eu não queimo livro do Olavo de Carvalho, porque pode servir para peso de porta, alguma coisa, entendeu? Também o Fahrenheit tem muito a ver com o nosso mundo, né? Dessa coisa da espetacularização de tudo. Sim, a sociedade do rompimento da quarta tela, né? Da gente ter esse contato da própria questão das redes sociais. E esse livro é o quê? De 1951, né? Até já tinha televisão, cinema e tudo, mas o cara já está lá que é justamente do público chegar ao ponto de modificar o entretenimento. Interagir, né? Interagir, exatamente. A gente podia falar um pouco sobre George Orwell, o nome dele não é George Orwell, né? E ele é um pseudônimo de Eric Arthur Blair. Você sabe por quê que ele escolheu esse nome? Porque eu não consegui encontrar essa informação. O Orwell, ele vai ser uma figura que, ao longo da vida dele, ele tem um dilema moral muito grande de ser membro de uma classe média alta, baixa, conforme ele se denomina, mas ele se identifica com a classe trabalhadora. Então, ele está, né? Eu tenho alguns poucos recursos de uma determinada classe, mas se eu precisasse me alinhar com alguém, eu vou me alinhar com a classe trabalhadora. De que ele nasceu em 1903, se eu não me engano, né? Na Índia Britânica, ainda Ele é branco, tá, gente? Vamos falar isso aqui. Mas é por isso, é porque a família dele era uma família nobre, né? E depois eles perderam o título de nobreza e perderam parte do dinheiro. E a gente sabe que para o povo inglês, eu sei que eu tive lá essa coisa de título, embora o Partido Trabalhista, o movimento trabalhista seja muito forte na Inglaterra, eles ainda dão muito valor a essa questão de título, né? Então, ele vivia nessa classe média confortável, mas que não era mais gentry, não era mais nobreza, perfeito, mas também não era classe trabalhadora. Mas você sabe dizer, assim, por que ele tinha essa identificação com a coisa trabalhadora? Então, aí ele começa a perceber que ele não é nenhum nem outro. Então, essa ruptura, né, quando ele foi publicar o Na Pior em Paris e Londres, né, que é o segundo livro que ele escreve, mas é o primeiro que ele publica, ele vai pensar, eu não vou escrever com o meu nome, porque eu não sou o Eric Arthur Blair como escritor. Aí ele vai fazer uma coisa muito esperta, que vai aparecer muito no 84 depois. Ele vai misturar esses dois mundos. Então, ele vai pegar o sobrenome Orwell, ou Orwell, né, na pronúncia, né, britânica, etc., que era o rio que passava atrás da casa da família. O rio Orwell tem lá até hoje, a ponte, etc., e George era o nome do rei da Inglaterra na época. Então, é você bater o olho e falar, meu Deus, eu vou escolher o nome do rei. Era o nome que estava na boca de todo mundo. Mas vamos falar a verdade, que George Orwell é o nome drag do Eric. Porque quando a gente vai fazer o nosso nome drag é isso. Escolhe o nome da sua rua, o nome de uma diva pop, ou seja, George Orwell é o nome drag do Eric. É isso, é a persona. Era o George III, IV, não lembro qual. É o pai da Elizabeth. Eu não sabia realmente, mas eu pensei nisso, porque quando a gente vai fazer aquelas piadas, né? Qual seria seu nome drag? O nome da sua rua é o nome do primeiro cachorro que você teve. Mas ele escolheu o nome do rei, né? Do rei. Aí, o que ele vai fazer? Então, ele vai misturar um elemento mundano, o rio, e um elemento muito, né, emblemático da Inglaterra. Isso vai ser o nome do Winston Smith também. Smith é o Silva, né, em inglês, o sobrenome mais comum, mais rasteiro possível, e o Winston, do Winston Churchill, que era o primeiro-ministro na época. Né? Também então, não sabia. Tá vendo as informações? Tá vendo? Aqui tem informação. Informação. Então, faz sentido. Então, na verdade, ele pega uma coisa mundana, digamos, o Silva, na maior família, entre aspas, não tem pedigree, e pega o do primeiro-ministro da Inglaterra naquele momento. Né? Então, ele transita o tempo todo nesses dois universos, né? E aí, ao longo da obra dele, né, se a gente for colocar ele numa linha do tempo, ele escreve ao mesmo tempo que os modernistas. Então, ele escreve ao mesmo tempo que o Hemingway, Virginia Woolf, James Joyce, que são os grandes, né, o cânone da literatura inglesa. Mas ele não vai fazer literatura modernista. Ele vai retomar coisas do realismo, lá do Dickens, lá do naturalismo, justamente porque ele se identifica com a classe trabalhadora.
Então, toda a obra dele, né, é uma coisa que eu tentei desenvolver na pesquisa, etc., é um olhar da classe média para um leitor de classe média sobre a classe trabalhadora. Tipo, era uma coisa que o Dickens fazia muito, né? Muito. Dickens, inclusive, visitei o museu, adoro falar essas coisas assim aleatórias. Maravilhoso. Não, o Dickens fazia isso muito, né? Ele falava basicamente sobre, não só sobre a classe trabalhadora, como pessoas que viviam em situação de pobreza profunda, né, no trabalho. Exato, exato. Então, é muito. A obra dele tem um papel de consciência de classe muito grande, de entender o que estava por trás desse tapete opulento da Inglaterra, monarquia, aristocracia, etc. e tal, mas o foco dele vai ser o homem comum, a decência da vida comum ali dessas pessoas, né? Por isso que o Winston Smith, ele não é uma figurona mega blaster, ele é o trabalhador comum. Ali. Ele é do partido externo, né? Exatamente. Que o partido interno, ele é tipo 2 ou 3% da população. Então, ele é um trabalhador comum mesmo, né, que trabalha num sistema extremamente fordista. Porque ele trabalha no Ministério da Memória, se eu não me engano, e que é para pagar a memória. Eu amo, gente, porque o cara... Ele trabalha no Ministério da Verdade, que da verdade, da verdade, que é justamente para apagar a verdade, e ele recebe as informações num tubo. Ele não sabe quem foi que escreveu, nem de onde veio, ele só sabe que precisa modificar, apagar algumas informações, passar para frente, e também não sabe para onde vai. Então, ele tem alguma noção, o que está acontecendo, porque afinal de contas você trabalha no Ministério da Verdade, mas ainda é uma noção estreita, né, do sistema. Eu acho legal, assim, porque ele, o Eric, né? Vou chamar de Eric, porque eu acho... O Eric, o Eric, antes de Eric, before ele era de Orwell, né? Ele era dessa classe média confortável, mas ele estudou em Eton, né? Eton é uma escola de príncipes lá, tipo um orfanato, não, internato, né, que só gente pica das galáxias estuda, inclusive 5 primeiros ministros, todos os meninos da família real vão para Eton, e ele chegou a ser aluno do Aldous Huxley, né, eles têm uma diferença. Então, eu fico me perguntando se teve realmente uma inspiração, porque você vê pontinhos da obra, inclusive a questão fordista, né, dos dois, mas ele era um menino, Eton você saía com 17 anos. Então, ele estava muito em contato com essa elite britânica, que Eton é rico, 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 é escola particular caríssima, né? Ele tem até sistema de bolsa hoje. Inclusive, até hoje, os meninos estudam de fraque e cartola, é um negócio extremamente ultrapassado. Literalmente, o menino vai para a aula vestido de cartola e smoking. Isso e é só de menino, né? É uma escola exclusivamente de meninos, né? Mas, então, ele ainda tem esse contato, né, com essa situação, mas quando ele sai de Eton, ele não tem dinheiro para ir para a universidade. Então, ele tem essa questão desse ponto, né? Que ele estuda nessa elite, mas ele não pode acompanhar essa elite porque ele não está mais naquela situação financeira. Foi aí que começa a transformação, porque a família manda ele para a Polícia Imperial Indiana, né? Ele vai trabalhar na polícia, que é o que acontece muito com pessoas pobres, né? Você vai trabalhar no sistema de coerção, entre aspas, do Estado, porque ainda é uma oportunidade de você ganhar uma grana, né? E me parece que essa experiência dele na polícia, na questão indiana, inspirou muito de algumas obras dele, né? Muito, muito. Ele teve alguns momentos, assim, de virada, né, de ponto político. Eton foi a primeira, porque ele descobriu o que era aristocracia, de fato, e ele era o bolsista. Então, ele era tratado como o bolsista, e você não fala o nosso inglês. Você não tem você não tem mais nascimento. Ele tinha nascimento. Mas como a família perdeu o título de nobreza e tal, então ele era qualquer coisa. Então, esse foi o primeiro choque dele, de entender que existia aristocracia e falar, isso aqui não sou eu. Já é essa primeira ruptura, né? Aí, quando ele vai para a Birmânia, né, que hoje é Myanmar, que está numa situação super complicada, etc e tal, ele percebe, na época, né, a Índia, Myanmar, aqueles países todos eram colônia da Inglaterra, né? A Índia vai ser independente só no meio dos anos 50. Isso é 22, 23, começo dos anos 20. Ele vai perceber como que funciona o modus operandi desse império de colonizar, de escravizar, de assassinar, de estuprar, e ele era da polícia, né? O pai dele trabalhava na polícia imperial no controle do ópio, então vai ter ali a guerra do ópio, toda uma coisa, né, super complexa,
E quando tinha qualquer bafafá ali no vilarejo, ele tinha que chegar com arma, se precisar atirar em alguém, etc e tal, né? Tem um ensaio dele muito famoso, muito brilhante, que ele conta sobre... teve lá, um elefante fugiu no meio do mercado e começou a atropelar as pessoas todas. É o shooting an elephant, né? Atirando num elefante. Eu não sei se está traduzido, deve ter alguma tradução por aí. E aí ele tá com o fuzil mirando no elefante, os outros guardas olhando para ele, o que ele vai fazer, e a população local zoando, porque ele era o inglês ali, desajeitado, ele era muito alto, né? Ele tinha 1,92 m, então muito desajeitadão. Ele fala, e agora, eu vou atirar no elefante ou não vou atirar? Aí ele se viu no dilema de colonizador e colonizado, porque ele se identificava com os colonizados, mas ele não podia se aproximar, porque ele estava até porque os colonizados viam ele como inimigo, né? Exato. Por mais que ele se identificasse. Quer dizer, o Orwell, ele estava ali, o Eric, né, ainda antes de ser Orwell, ele estava ali como opressor, mesmo que ele se identificasse, né? Ele era um objeto de controle do Império. Sim. E aí ele fica 5 anos, né, nesse império e volta para a Inglaterra. E aí ele percebe, nossa, quem está aqui na Inglaterra não faz ideia do que é a vida na colônia, a violência, né? E aí quando ele volta, ele não vai, né, ir para um lugar confortável e, né, fazer Oxford, Cambridge, o que se esperava de quem percorria esse caminho de Eton e tudo mais. Ele vai morar com mendigos e moradores de rua em Paris. Então, enquanto tem aquele filme do Woody Allen, sabe, Meia Noite em Paris, sim, os cafés, a coisa toda maravilhosa, Salvador Dalí, o povo todo, ele vai lavar prato. Sim. Ele vai dormir em albergue, ele vai sofrer com sarna, ele vai... Mas isso é uma ferramenta de investigação, né? Porque ele total, faz, assim. Total. Não é que o Eric tá tipo, eu vou fazer voto de pobreza. Não, isso é uma investigação de... tem um livro chamado, um conto chamado The People of Abyss, o Povo de Abyss, que era uma região perto do Rio, assim. Jack London, um escritor, né, que era americano, ele se fingiu de marinheiro e foi morar nesse povo. Ele fez, na verdade, uma etnografia, um exercício de etnografia do povo pobre, né, da classe trabalhadora. Então, aí, desde o começo, ele já entende que ele está num lugar de determinado privilégio, mas o que ele pode fazer para que essa imagem, a responsabilidade que ele tem com esse privilégio todo, né? Então, é de narrar, de reportar, né? A primeira fase dele de escrita, que são essas obras do começo dos anos 30, é um impulso de documentar a realidade muito grande, né? Então, é o Na Pior em Paris e Londres, é o Dias na Birmânia, né? Que é a obra dele sobre o imperialismo. Depois, no começo dos anos 30, o editor dele pede para ele ir para o norte da Inglaterra conhecer os trabalhadores, os mineradores de carvão, que é o caminho para o Igampir, que foi um dos livros que eu estudei no doutorado. E depois ele vai lutar na Guerra Civil Espanhola. Então, ele tem um desejo muito grande de ver as coisas acontecerem e se aliar com os trabalhadores, né, com a classe operária. E essas obras dele são muito mais no sentido de investigação histórica do que romances, né, distopias e tal. Está falando muito mais da realidade. Sim. E aí serve como base, a meu ver, né, para ele depois conseguir construir as duas distopias que, eu não sei, acho que a Fazenda dos Animais não é uma distopia, é uma fábula, né, na verdade. Ele está falando basicamente da Revolução Russa ali. Exato. E é interessante que muitas pessoas... meu pai fala uma coisa maravilhosa, de que as pessoas, elas interpretam, né? Eu estou usando outros termos, mas ele fala que as pessoas interpretam as coisas que elas absorvem de acordo com as lentes que são seus valores. Uhum. Então, você pode ler, uma pessoa de extrema-direita pode ler Revolução dos Bichos, e uma pessoa de extrema-esquerda entender coisas completamente diferentes. E faz parecer que ele era um cara anticomunismo, né? Um cara anti-marxismo, mas ele fez parte do Partido Operário da Unificação Marxista e lutou na Guerra Espanhola, depois ele lutou contra Mussolini, depois ele escreveu contra Hitler, porque, na verdade, A Fazenda dos Animais, que é essa fábula política que ele escreve, que é a Revolução Russa, assim, de pé a pé, ele não está fazendo críticas ao marxismo, né? Ele está fazendo crítica de como o sistema stalinista, né, como
o Lenin, depois o Stalin, pega a coisa do marxista e desenvolve até chegar naquela coisa da autocracia, porque o autocrata de direita, de extrema direita, de extrema de esquerda, eles são muito parecidos. Sim. Né? O autocrata, eles são iguais, cara. O cara é da China, o cara é do Brasil, nós sabemos o nome desses caras, não vamos falar. Eles são as mesmas pessoas. Você vê Putin e Bolsonaro, eles são iguais. Só que Putin, entre aspas, está numa república comunista e Bolsonaro numa república... Eu botei bem entre aspas, né? Porque Rússia hoje tem bilionário, não é comunista, né? E Bolsonaro está numa república capitalista. Então, ele está falando muito mais sobre autocracia do que sobre revolução. Sim. E é bom deixar isso claro, porque a gente vive numa sociedade que critica muito a esquerda, né? Nós somos vítimas de tudo, né? Coloca todo mundo no mesmo balaio, né? Todos os stalinismos é a mesma coisa. Aí é que tá. O que é um stalinismo? O que é o partido nazista? O que é cada coisa? O que é comunismo? O que é socialismo? Né? É muito Inclusive, importante. por que você chama o livro A Fazenda dos Animais, veio em 1964, se eu não me engano, 68 para o Brasil, e é traduzido como Revolução dos Bichos, sendo que o nome original é Animal Farm, Fazenda dos Animais, tanto que tem a Madrepérola, que é uma editora que eu estou fazendo, recuperou essa tradução, e a gente é Fazenda dos Bichos agora. Porque é justamente isso, é chamar de revolução para usar aquela fábula para fazer uma crítica à Rússia, mas Rússia como comunista, e não Rússia como autocracia stalinista, entendeu? Sim. Não sei se você entendeu, porque até eu já me perdi. Sim, não, é isso. É importante separar o joio do trigo, né? Porque esse é o grande debate, né? E essa coisa toda de colocar tudo no mesmo balaio é claramente uma afirmação de quem não leu o texto dele de fato, de maneira séria. Porque ele afirma... Quem não entendeu o Eric antes do Orwell, né? Exato. Porque ele tem um texto de 46, o Porquê Escrevo, que ele vai dizer o seguinte: tudo que eu escrevi de 1936 em diante é contra o totalitarismo e a favor do socialismo democrático. Quem acha que o Orwell é antissocialista e anticomunista, sorry, não entendeu nada. A obra dele tem uma coisa muito anárquica, né? Não no sentido da anarquia do liberou geral, porque tem o anarcocapitalismo hoje em dia, né? Que o anarcocapitalismo é liberou geral, assim, entre aspas, né? Eu chamo que é o anarcofio dental, né? Ele solta tudo menos o... Não preciso completar aí, né? Ele libera tudo menos o seu, entendeu? Que aquilo é trompa. O ANCAP é isso, né? É liberal na economia e conservador nos costumes. Eles não entendem muito que bem. Mas ele tem muito essa coisa da social-democracia e do anarquismo no sentido do poder ao povo. Sim. Que é justamente o que a gente vê na Fazenda dos Animais. Sim. A tomada do povo daquele espaço. Que no caso ali é os animais, que inclusive para quem é ecofeminista essa obra é maravilhosa, porque a gente está falando de animais mesmo, né? Sim, porque se você falar de alienação do trabalho, os animais são mais alienados, porque eles ainda não recebem pelo trabalho que eles executam e são assassinados no final, né? A gente fala de opressão de grupos humanos sobre grupos não humanos, né? O animal de uma fazenda é isso, assim. Mas aí ele tem todos os elementos, as cabras, que são o gado, né? É aquilo que vai repetindo o que ele fala, porque elas são meio burrinhas. E o Orwell é genial, cara, porque ele pega os animais, a característica do animal, entendeu? A cabra, ela é um animal que vive em bando. E as cabras, você vê as cabrinhas, todo mundo fica, gente, por que cabra fica na montanha? Você já viu aquelas fotos daquelas cabrinhas na montanha? Sim. E elas são sempre juntinhas, elas são um rebanho verdadeiro, a cabra é um rebanho verdadeiro. Elas são juntinhas, elas tomam uma decisão juntas, é como se elas fossem um ser com um único cérebro. E aí ele usa as cabras como esse rebanho, esse gado, que fica repetindo, replicando, simplificando tudo, que é na Fazenda dos Animais, eles têm as 7 regras, mas é basicamente quem tem 4 patas é bom, quem tem 2 pernas é ruim, ponto, cabeça. E elas vão apenas replicando até que vira uma coisa completamente diferente, assim. Sim. E os porcos, ele já sabia que os porcos são os animais realmente considerados animais inteligentíssimos. Então, ele pega os porcos como a liderança, porque eles são os mais inteligentes, né? Cara, na verdade, eu gosto muito de 1984, porque é muito complexo, né? Sim. Os dois livros são brilhantes. A obra dele toda, né? A Fazenda dos Bichos é um negócio assim...
É Você quer surreal. entender como um governo autocrático se forma, de forma simplificada, você lê aquele livro. E Sim. todos são iguais. O governo que começa socialista e o que começa capitalista, ele vai se tornando autocrático do mesmo jeito. Uhum. E é o quê? Com o refazer da história, o apagamento da história e substituição por outra coisa. Que fica muito claro quando os porcos mandam apagar e mudar devagarzinho. E aí, como a maioria dos animais não sabe ler, né, não tem percepção, eles meio que ficam uai. Mas isso... Eu me lembro que era desse jeito, mas aí alguém fala, não era desse jeito, era desse jeito aqui, é vocês que esqueceram. Né? Sim, sim. É muito legal. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre 1984. Beleza. E aí, eu vou falar rapidamente aqui, e obviamente que Débora Maravilhosa não vai complementar, ela vai dar aula, né? 1984, ele é ambientado num mundo futuro, como a Débora disse, um mundo futuro qualquer. Ele tem o ano, né, 2000, não sei o que, qualquer coisa, mas não necessariamente está falando do nosso futuro, porque, como ela disse, distopia não existe, né? E ele é dividido em 3 grandes superestados, que é a Oceania, que é onde se passa a história. A Oceania, se eu não me engano, ela está ali em Inglaterra, Europa, e aí ela tem a Lestásia, a Eurásia e a Lestásia, que é justamente Ocidente e Oriente aí, que teoricamente são os grandes estados inimigos. Só que a gente também não sabe se são, porque você fica o tempo todo tentando descobrir se aquilo é verdade. Porque o Winston, ele é um narrador confiável, é bom a gente... Winston Churchill, não, Winston Smith, ele é um narrador confiável, mas o sistema não é confiável. Então, as informações que ele tem, a gente também não sabe se são verdadeiras, porque o próprio sistema, ele é mentiroso. Então, a gente não sabe realmente, primeiro, se Eurásia e Lestásia existem, já começa por aí. Você não consegue ter certeza se esses estados realmente existem, né? E porque eles nunca visitam esses estados, diferente de Admirável Mundo Novo, onde eles vão às terras selvagens e descobrem que existem. E, ao mesmo tempo, a gente também não sabe se esses estados realmente são inimigos, porque volta e meia muda e volta e meia não muda. Existe uma realidade baseada na juventude hitlerista, porque o autocrata ele começa a fazer o seu exercício com as crianças. A criança, ela é o objeto de amor do autocrata. Por isso que o nosso governo diz que não importa qual a pauta, a educação para eles é essencial. Então, você tem essa juventude muito hitlerista, no 1984, são esses menininhos e menininhas doidos, que é muito fácil moldar a personalidade e coloca essas crianças para vigiar os próprios pais. E aí, o que eu achei interessante é que o título não se refere a uma data futura. Muitas pessoas acreditaram, ele ia falar que isso ia acontecer, porque o livro foi escrito em 48, isso ia acontecer em 84? Não necessariamente. Existem algumas teorias, né? Algumas alusões. O Orwell poderia se referir a outras obras literárias que aludiam a 1984, como o The Iron Hell, né, que foi escrito por um cara chamado Jack London, e também, nesse momento, o romance político chega ao poder em 1984. Mas eu não sei se você tem essa informação, Débora. Tem alguma certeza de onde que veio o título? Então, o título provisório era O Último Homem da Europa. Isso eu lembro. O editor dele sugeriu que o previsto era publicar em 48, né? Como essa ideia da projeção no futuro, etc. e tal, mas teve um negócio chamado Segunda Guerra, que a coisa complicou um pouco, né? Aí um parêntese de um caos, no meio da Segunda Guerra, os bombardeios em Londres, etc. e tal, a casa do Orwell foi bombardeada. E ele trabalhava no jornal. E assim, muito britânico, imagina, tá lá no escritório do jornal, a cidade sendo bombardeada, ele bate o ponto na hora do almoço, vai na casa deles recuperar os escombros, a casa dele foi, né, completamente destruída, e no meio dos escombros estavam os rascunhos do 84. Então, aí ele recupera os rascunhos, bate o cartão de novo e volta a trabalhar. Bem metódico, né? Bem British. Então, tem todo esse pormenor, tuberculose, né? Enfim, ele vai ter problemas de saúde. A primeira mulher dele, a Eileen, vai morrer em 45, ele vai casar de novo, né? Sim. No último ano de vida, tal. Então, muita coisa aconteceu de 45 até 50 na vida do Orwell, né? O previsto era que o livro fosse lançado em 48. Mas aí
vários atrasos, né, e tudo mais, ele foi lançado em 49, mas manteve essa ideia de inverter o dígito, né, da data para justamente causar essa sensação de um futuro próximo, né? Mas é muito curioso, porque essa ideia da distopia, da projeção no futuro, ela funciona tanto que a gente está aqui em 2022 e parece que 84 é um futuro muito distante ainda. Apesar da gente já ter passado, eu não era nem nascida ainda, né? Apesar da gente ter passado... Não posso, não sei do que você está falando. Ah, então. Sou fruto dos anos 90. Mas a sensação de que é uma história que passa num futuro distante ainda permanece, né? Sim. Então, a ferramenta distópica ali do tempo, ela é muito, muito bem feita, né? Sim. Vai ter o ano de 84 e depois no apêndice, né? Para o pessoal que está lendo 84 e etc., não deixa de ler o apêndice, que é o final verdadeiro da história. Que vai ter uma segunda data, que é o ano de 2050. Vai ter mais uma projeção no futuro. Né? Mas 2050, pelo que eu estou vendo, não vai ter nem existir, então, né? Mudanças climáticas não vão estar aqui, né? Você vê que a pessoa que lê muito distopia, ela começa a ficar assim, um raio de sol. Joga aquele comentário assim para deixar todo mundo deprimido, né? Os cidadãos de Oceania, eles vivem num regime totalitário chamado de socialismo inglês. E aí, para quem ler a obra de Orwell, achando que é uma crítica ao socialismo, o nome socialismo inglês enlouquece a pessoa, né? Mas o socialismo inglês nada mais é do que uma autocracia, né? Um sistema totalitário governado por um grande irmão que, mais uma vez, a gente não sabe se existe. Exato. Isso é importante. A gente não tem como saber o grande irmão, o Big Brother, né? Ele seria o presidente, né, desse partido, e existe um antagonista, que eu esqueci o nome, você vai lembrar, que é o cara que é o inimigo. O'Brien. Uhum. Isso, ele é o inimigo, que se você ler A Fazenda dos Animais, também existe, né? O corpo líder e o floco de neve, que é esse Napoleão, inimigo, que a gente também não sabe se existe. Então, assim, a gente não sabe se o grande irmão existe. A gente não sabe se o inimigo existe, entendeu? E o Winston também não tem essas informações, né? Sim. São as informações que a gente não sabe nem se o partido interno existe. Aparece uma pessoa do partido interno que diz que existe, mas também não tem como. Ninguém é confiável nesse Paranauê, gente. Vamos falar a verdade. É isso. E aí, o socialismo inglês, como ele é totalmente baseado no apagamento da verdade, ele cria, inclusive, um novo idioma chamado nova língua, que, gente, para quem é linguista, deve ser um prato cheio, né? É uma forma de simplificação da linguagem, porque o que acontece? Quanto mais simples, mais difícil de você se expressar de forma complexa. A nova língua, ela começa a diminuir demais as expressões e tal, até ficar difícil de você se expressar, de você ter formas de você complexificar o seu discurso, né? E o regime é conhecido como INCSOC, né, de trás para frente, porque eles têm essa coisa de inverter o negócio inglês. E aí esse Estado, ele é governado por uma oligarquia, que é o partido interno, que conta com aqueles 2% da população. Aí tem os 13%, eu fiz a confusão, os 13% é o pessoal do partido externo, que não são oligarquia, a galera normal, mas que está vinculada ao governo. Né? É o Winston. E é o Winston, exatamente. Tá na merda, tá? Ele é um funcionário público. Ele é um funcionário público, e tá na merda, cara. É um negócio assim, não tem chocolate. Falou que não tem chocolate. O gin, eu adoro o gin genérico, né? Porque a galera agora começou a tomar gin, né? Virou outro negócio. E a classe média, que exatamente, o Winston, ele faz parte de uma classe média, que é essa classe média, que é maravilhosa, porque ela acha que ela está muito próxima do partido interno, que é a oligarquia, mas, na verdade, ela está muito, muito mais próxima do proles, que é o 85% da população, que é basicamente proletariado. Sim. Né? E o partido interno, ele é aquele que mantém o governo absoluto. A gente conhece uma personagem só do partido interno, você lembra o nome? O O'Brien. Isso, o O'Brien. Ela é maravilhosa, eu não lembro o nome de nada. A gente só conhece uma pessoa do partido interno, né? E ele é que mantém um controle absoluto sobre todos, e ele é que, teoricamente, detém as informações. E, basicamente, o que é o INCSOC? É a perseguição de toda a individualidade e a liberdade de expressão, que são chamados, basicamente, de crimes do pensamento. É tudo uma... Literalmente, você está sendo vigiado dentro da sua cabeça, né? E aí, como o Estado precisa ter uma política de coerção, porque o Estado, ele é uma ferramenta, ele precisa sempre ter uma ferramenta de coerção, né? Que no nosso caso é a polícia. Existe a polícia do pensamento, cara, que é uma instituição que combate esses crimes subversivos. E aí tem o famoso quarto, onde você vai lá, que é basicamente tortura, né?
E o Estado é chefiado por esse grande irmão que a gente também não sabe se existe. Ele é um líder populista, aparece a cara dele, se vocês assistirem os filmes, sempre aparece a cara dele lá, uma carona. Quem assistir V de Vingança também vai ver muito, que é a cara do cara, tipo assim, na tela, muito próximo. Porque o cara, na verdade, ele é um culto à pessoa do grande irmão, né? Que pode ser apenas uma figura criada. E aí a vigilância da população é feita por um dispositivo chamado teletela, que fica instalado na casa de todo mundo, mas eu não me lembro se tem na casa dos proles, mas na casa nos proles não tem. Não. Porque é assim que importa para eles, que é o partido externo, né? Sim. E o Winston, ele tem uma teletela na casa e ele encontrou um pedacinho onde ele fica ali para escrever o diário dele, que a gente vê muito sob o ponto de vista dele. Ele fica naquele pedacinho ali onde a teletela não alcança ele, né? E a diferença do partido interno é que o partido interno pode desligar a teletela, porque a teletela é 24 horas, né? E, ao mesmo tempo, né, que ele vigia todos os indivíduos do partido externo, é por esse meio também que eles divulgam essa programação esse entretenimento, assim, entretenimento bem entre aspas, né? E é onde eles divulgam as mentiras. Então, tem, inclusive, uma espécie de... Eles não têm Deus, né? Mas eles têm uma espécie de culto, onde a galera vai... 2 minutos de ódio. Sim. 2 minutos de ódio. Cara... eles botam a foto, né, do cara que é o inimigo, e você vai, xinga e bate, não sei o quê. E aí, que também existe no Admirável Mundo Novo, esse momento do culto ao Ford, né? E a galera sai do corpo mesmo, entendeu? A galera entra ali, sai do corpo, e depois aparece a figura do grande irmão como grande salvador. E tem uma questão legal também, que é a questão do sexo, né? Diferente do Aldous Huxley, de Admirável Mundo Novo, que o sexo é liberadaço, mas o sexo é por prazer, né? Não é para você procriar, até porque não se pode procriar, né? O Aldous Huxley cria um sistema fordista de gerar novos seres humanos, mas, ao contrário, no 1984, o sexo é apenas para a procriação, né? Eu não me lembro muito como é, mas existe um impulsionamento do governo da abstenção do sexo. E, inclusive, é aí que a gente vê a personagem da Júlia, né? Que o Winston conhece a Júlia, uma jovem que ele descreve lá, nos 2 minutos do ódio, e ela é muito conhecida por atirar, né, um livro na tela com muita força, e ela usa um cordão vermelho amarrado na cintura que justifica que ela é abstensiva, que todos usam é uma espécie de macacão, né? Macacão genérico, azul. Exatamente, para mostrar que o Winston é o nosso personagem principal e é do ponto de vista dele que a gente fica sabendo do sistema, lembrando mais uma vez de que ele tem uma visão um pouco mais aberta do que os proles, mas ainda muito limitada. E ele é um cara que não está muito feliz com o sistema, não. Assim, a gente percebe desde o início, ele não gosta da teletela, ele reclama, que eu adoro a expressão que o chocolate tem gosto de fumaça de lixo, porque tudo é fabricado, tudo é ruim, entendeu? Então ele tem uma vida meio de merda mesmo, mas teoricamente ele pertence a uma classe média. Por isso que tem essa conexão da classe média que vive uma vida de merda e acha que está mais próximo do bilionário do que ele. Então, é muito... Nossa, fez um resumo muito bom, assim, pegou vários aspectos, né, da obra. O que a gente tem? 2 figuras, né, o Winston como protagonista e a Júlia como... A categoria disso, né, é um termo que chama foil. É meio que o fiel escudeiro, né? Então, a Júlia ela vai ser o contraste do Winston. A gente percebe as falhas do Winston por meio da Júlia, né? Mas a gente não sabe como é a vida da Júlia, o narrador não se adentra nela, né? Não, né? Para que saber qualquer coisa sobre a figura feminina? E aí, qual que é a questão, né? Isso é uma ferramenta da distopia muito interessante. Você tem ali uma sociedade que ela tem várias coisas estranhas, uns nomes estranhos, etc. e tal. Quando você começa a ler o 84, você percebe, opa, como assim? Então, existe algumas opções narrativas para que esse mundo ele faça sentido, que ele seja verossímil, né? Que ele tenha uma lógica interna. A partir do meu protagonista, ele já sabe as regras de funcionamento desse mundo, e aí é a maneira como ele reflete, é no diário que a gente vai aprendendo coisas, né, que ele já sabe, e tem coisas que ele não sabe como a sociedade funciona e a gente vai aprendendo junto com ele, que é o livro que ele pega, né, que o O'Brien dá para ele, olha, isso aqui é um livro que vai explicar, é um manual, aí é um livro dentro do livro, né? Parece que você abriu um ensaio no meio do romance. Né? Muita gente adoro que a Júlia simplesmente caga pro livro, né? Ela começa a ouvir, tipo, amada. É isso.
Deixa eu dormir aqui, você fica à vontade com essa leitura. Muita gente pula essa parte, não pula porque é muito é uma parte, na verdade, um momento do livro fica um pouco cansativo. Cansa. A leitura fica. Então, é uma coisa boa da gente avisar. No período em que ele recebe esse livro, que vem no momento em que a Eurásia deixa de ser... Está acontecendo uma parada lá, uma festa, porque a Eurásia deixa de ser inimiga e a Lestásia vira inimiga, aí as criancinhas loucas vai e muda e fala, não, a Lestásia que é inimigo. Gente, isso é tipo um surto. E aí aparece essa pasta, né, que depois a gente descobre que é o Oberyn que manda para ele, e ele recebe esse livro e ele começa a ler, que é o livro que, teoricamente, vai mostrar para ele todo o sistema e o sistema de mentiras. E essa parte realmente é muito cansativa. Eu conheço muitas pessoas que pararam de ler o livro e não voltaram depois. Sério? Por causa disso? Pulam, né? Mas depois volta. Porque aí o Winston está tendo um caso com a Júlia, eles arrumam um apartamento, né, no bairro Proletário, e ali, naquele momento em que eles estão tendo seu amor, a sua convivência e tal, eles, que inclusive é proibidíssimo, né, esse relacionamento dos dois, proibidíssimo. Eles vão ler esse livro. É a parte chatinha, mas é ali que a gente vai entender. Esse texto, ele é muito baseado num texto do Trotsky. Então, tem ali uma coisa meio de manifesto, né? Uma coisa política, etc. e tal. Então, tem essas duas ferramentas. Tem coisas que o Winston já sabe sobre esse universo totalitário e que a gente vai vendo, né? Quando ele escreve no diário, quando ele conversa com pessoas, o cara que está fazendo o dicionário lá, que explica as regras gramaticais da nova língua, etc. e tal, ou quando ele vai aprendendo e a gente aprende junto com ele. Só que aí, o Winston, e é importante a gente ter esse olhar crítico para ele é uma figura extremamente problemática. Porque ele é esse cara da classe média que ele está insatisfeito com o sistema, ele falsifica informações, ele produz, né, ele falsifica a história, ele falsifica, né, manchetes de jornal, etc. O trabalho dele é esse, na verdade. O trabalho dele é esse. Ele trabalha deixar claro que ele não falsifica por vontade própria. Isso é o trabalho dele. Ele literalmente o trabalho dele falsificar. Ele e a Júlia são funcionários públicos, né? Ele meio que trabalha no setor de falsificação, a Júlia trabalha no setor de ficção. Então, ela altera as obras literárias de acordo com os comandos, né, do Grande Irmão, do Big Brother e tudo mais. E aí, eles vivem num mundo tão opressivo que não tem, né, não pode comer o que você quer, você não pode fazer o que você quer, a tela te observa o tempo todo. Então, a liberdade, ela alcança o patamar da mente, né? Até a afeição, você não pode demonstrar por uma afeição que você está sentindo, senão você já vai ser detectado pela tela, né? Então, o que eles vão fazer? Eles vão tentar romper, vão tentar fugir desse sistema e quebrar algumas regras. Só que, e isso é uma coisa que o Winston e a Júlia têm em comum, eles vão quebrar as regras a favor deles. Não pode fazer sexo, então a gente vai para o campo, né? Sai do espaço urbano, vai para um espaço rural, para ter o envolvimento amoroso. Vai para a periferia da cidade para ter envolvimento amoroso. Não pode comer chocolate. Como a Júlia vive desde sempre, né? Ela fala que ela já teve outros amores, e ela é uma pessoa que vive abaixo do radar do sistema, mas apenas como indivíduo, assim. Exato. Na frente das câmeras, ela está lá tirando livro. Exato. Então, eles têm isso em comum, de fazer pequenas rupturas, mas que só eles vão se usufruir. E o Winston, ele é muito assim, a figura intelectualizada, ele fica pensando nos desdobramentos intelectuais disso, e a Júlia é da prática. Não pode transar com as pessoas, eu vou transar com as pessoas. Não pode passar batom, eu vou passar batom. Mas só ela que vai... Não pode beber café, eu vou arrumar o café no Mercado Negro, é assim. Então, eles fazem algumas rebeldias, mas eles não são revolucionários. Porque a mentalidade deles é a mentalidade da classe média pequena, que tem a ilusão que pertence a um círculo social maior, sendo que está muito mais próximo do povão, dos proletas. Então, eles são rebeldes, mas não são revolucionários, porque eles não se alinham com os proletas e falar, pessoal, vamos fazer uma greve aqui, vamos invadir o ministério, vamos pôr fogo nas coisas, sei lá. Né? Eles não ali, se consideram proletários, eles se consideram, em alguns momentos, a gente percebe que eles se consideram acima dos proletários. Né? Exato. Entendeu? Eles aí é o que um espaço proletário, eles alugam um apartamento lá, eles usufruem do mercado negro, que é dos proles, mas eles não fazem parte daquela classe. Exato. E aí, quando eles percebem que eles não fazem parte dessa classe, o Winston escreve no diário, né? A esperança está nos proletas. E ele não se coloca como
um membro. Eles são, tá na terceira pessoa, né? Não o nós somos, né? Então, mas ele usa esse momento para fazer uma crítica aos proletas, né? Total. Tipo, porque ele diz que o proles é que é alienado, que eles estão vivendo vidas que nunca vão levar eles a fazerem essa revolução. Então, ele se põe como alguém que está fazendo alguma coisa para mexer com mentalidade de classe média, de classe apontando o dedo e não toma responsabilidade. O Orwell lê a classe média do jeito que a classe média é. Mas é uma classe média que muitas vezes não entende que é proletário. Exatamente. Porque você tem um pequeno negócio, né? Eu estou me estudando para ser professora, mas a gente depende, a gente trabalha. Você precisa trabalhar, exato. A classe média verdadeira, a burguesia, eles são donos do meio de produção. Exato. E a gente tem essa classe médiazinha baixa, que é a que o Gessé fala no livro dele, que acha que é dono do meio de produção, mas não é. E aí a gente chega ao absurdo de ver o Monark falando que ele, por criar vídeos no YouTube, ele é dono do meio de produção, sendo que quem é o dono do meio de produção são os acionistas do YouTube. Exato. Você não é dono do meio de produção, você está trabalhando de graça para o YouTube, inclusive. Sim. E ele, de vez em quando, te dá assim, 1% dos ganhos que o seu vídeo deu. Sim. Então, a classe média não entende o que é ser dono do meio de produção. Não. Ele acha que porque está fazendo um bolo de pote, o cara é dono do meio de produção. Mas não é isso. É um imprecariado que a gente tem no Brasil. Sim. Um empresário que não ganha mais que 2 salários mínimos por mês. Sim. Que mal consegue empregar uma pessoa e acha que está falando dele quando a gente fala de burguesia. Sim. Nós não estamos falando de grandes industriais, de famílias. Exato. Entendeu? Exato. E é isso. O Winston e a Júlia, eles pertencem a essa baixa, que antigamente se chamava de baixa burguesia. É o que a gente é, inclusive, o profissional liberal é baixa burguesia. Sim, também depende de trabalhar para os outros, porque eu sou arquiteto, eu trabalho para quem? Eu sou dono do meio de produção? Não. Eu geralmente projeto para quem é dono do meio de produção. Exato. É. Na dúvida, é uma coisa que meu orientador falava muito, né? O Daniel Puglia. Se você está na dúvida se você é burguês ou se você é classe trabalhadora, fica um mês sem fazer nada, de perna para cima. Suas contas estão pagas. Passou fome? Bem-vindo à classe trabalhadora, somos a maioria. É o que minha mãe fala, contra-cheque, quem vive de contra-cheque, quem vive com um valor. Se você não tem investimentos de alto valor, se você não tem propriedade, se você não pode passar um mês sem trabalhar, meu filho, sinto muito, você é proletário. Precisa fazer alguma coisa, seja ela uma propaganda da Nike, que você vai ganhar R$1 milhão, seja mas ela... precisa fazer alguma coisa, precisa fazer. O que é ruim é porque no Brasil as classes, elas não são políticas, elas são consideradas econômicas. Então, quando você fala que uma classe média, quem ganha, né, até 10 salários mínimos, blá, 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 a pessoa entende, pô, tá, uau. Mas do ponto de vista político, classe alta, classe média e proletariado são coisas diferentes, assim, né? Sim. O que te classifica como classe média? É a ansiedade de classe, que a classe alta não tem. É justamente esse medo o tempo inteiro de querer parecer que você é mais do que você é e ter medo de ficar perto de pobre. Então, se você sofre de ansiedade de classe, meu filho, ou seja, todo ano tem que trocar de celular, ai, meu Deus, a C&A lançou uma marca junto com a Versace, eu preciso comprar essa roupa, que não é da Versace, mas, enfim, parece da Versace. Sim. Se você vive de ansiedade de classe, é porque você é classe média, mas é proletariado. Exatamente. A classe média, a burguesia verdadeira, ela não tem ansiedade de classe, porque ela não precisa ter. Não, porque tem um pouquinho de privilégios, falar, ai, nossa, tem uma casinha própria aqui na PQP. Querido, você é muito mais classe trabalhadora. Às vezes não é própria, é financiada, porque para quem não sabe, a casa própria não é financiada, ela ainda não é sua. Vai ser sua no momento que você terminar de pagar. Não é uma coisa que você herdou, que está ali há gerações, né? E aí eu acho que é legal a gente fazer essa conversa sobre a questão da visão de gênero, né? Que era mais encaminhando essa questão de... Porque às vezes me incomoda... Obviamente, a gente está falando de um autor, num período pós-guerra, não era muito comum que se escrevesse do ponto de vista de mulheres, mas a personagem da Júlia é uma personagem forte, um pouco disruptiva, e também o fato de que não há uma demonização da Júlia, mas há momentos em que o Winston fala, inclusive, da vontade que ele tem de estuprá-la. Porque antes de conhecê-la, ele acha que ela é essa mulher púdica, assim, totalmente imbuída do sistema, e ele quer quebrar, porque ela, na verdade, na cabeça dele, é a representação do sistema que deu certo, né? De como o grande irmão realmente entrou na cabeça de uma pessoa. Mas a gente não sabe muito, a gente conhece as atitudes da Júlia, da prática, mas a gente não sabe muito sobre a Júlia, porque a gente não tem um ponto de vista dela. Né? Sim. É muito curioso, né? Porque
não adianta também a gente querer que o Orwell resolva tudo. Ele é machista, ele é um homem dos anos 40, cartola, sabe assim? Então ele era muito menos machista do que outros, porque eu acho muito que o Huxley, a forma como ele descreve a Lenina, que é o contraponto do Marx, né? Que é o Marx, que é o nosso protagonista, é muito mais machista. Muito. Né? Muito mais no sentido do que como que eu vou descrever uma mulher que é sexualmente liberal, sem essa mulher ser extremamente fútil ou se tornar um objeto sexual dos homens, né? Que é o caso da Lenina, que ela é um objeto sexual total, né? Sim. Ou a Clarice, né? A Clarissa, né? No Fahrenheit. Você tem ali, nossa, né? A esposa também. Que elas existem, basicamente, elas aparecem em um ponto da história apenas para... A Clarice, ela aparece apenas para confirmar alguma coisa que eu esqueci o nome, o Montague já estava sentindo. E depois ela desaparece, ela morre, né? Sim. E a esposa dele é justamente esse objeto que foi sugado pelo sistema e que o Montag já vê com olhos de crítica, porque ela é uma mulher que toma muito dos remédios, ela acaba sem querer, tentando cometer suicídio sem querer, entendeu? A Júlia talvez seja a personagem um pouco mais complexa dessas distopias masculinas, né? A Júlia, ela é, assim, uma personagem muito, muito complexa, porque ela é da prática. E aí, a questão da prática de ser a ação como a verdadeira questão que vai transformar, né? Só que é uma transformação limitada, que vai ter ali o seu, né, o seu alcance específico. E se a gente for colocar, né, numa perspectiva histórica e tudo mais, já é um baita do bafafá você ler uma história de uma mulher nos anos 40 que transava por prazer. Imagina. A gente não. Isso é a transição, né? A segunda onda da liberdade sexual vai vir lá nos anos 60 depois, né? Então causou muito bafafá na época essa personagem aparecer. E lembrando que isso é visto como positivo no livro, não como negativo. Exato. Total. Não tinha, né, direitos contraceptivos, imagina, né? Um debate muito. Então, a Júlia, ela vai ser essa figura que ela é muito mais prática do que o Winston, né? Mas os dois são igualmente limitados, tanto que no final, e aí spoilers, né, do final, etc., os dois vão ser torturados, e na hora que a tortura vai acontecer, o Winston fala, faça com a Júlia, não faça comigo. E a Júlia vai fazer a mesma coisa. Eles se encontram depois, ele fala, eu te entreguei. Ela fala, eu também te entreguei na tortura. Porque, então, na verdade, eles não se amam, eles amam o grande irmão, né? Esse é o final. Exato. Eles precisam se entregar ao sistema para sobreviver. Exato. Eles causam, eles têm pequenas modificações para tornar a vida deles um pouco mais suportável dentro do sistema. Exatamente. Mas não havia realmente, até porque, gente, vamos lá dar um spoiler enorme aqui agora, mas acho que, né, uma obra de 48 não precisa dar spoiler. Não, já está em domínio público, não é spoiler mais. Público. Você lê a última página, foi tudo uma armação, né? Que eles fizeram entregando esse livro, porque era uma forma deles pegarem os, entre aspas, subversivos, traidores do sistema. Sim. Então, esse livro que teoricamente era para criar uma revolução, mas na verdade era tudo uma armação, né? E eles vão parar naquele quarto onde eles vão ser torturados e eles acabam se entregando, os dois. Sim. Mas acho que a gente precisa colocar nas suas devidas proporções, assim, é uma obra do seu tempo que não dá para esperar, não dá para ser anacrônico e esperar um tipo de debate que a gente tem agora. O debate que a gente tem agora é uma construção de várias conquistas, suor e sangue de muito movimento social, né? O Orwell é um dos lados, mas aí depois você vai ter, por exemplo, o conto da Aya, que é justamente contar uma história distópica do ponto de vista de uma personagem feminina, né? Então... e a Margaret Atwood, ela inclusive, em algum momento eu li, acho que foi no prefácio de uma das edições, que ela se inspirou nessas obras, obviamente, mas ela procurou o ponto de vista masculino. A Margaret, ela não se considerava feminista nessa época, porque você se autodenominar feminista era considerado uma coisa horrorosa, e ela se baseia muito na citação da Simone de Beauvoir, que diz que quando um sistema totalitário começa, os primeiros direitos a caírem são sempre os das mulheres. Né? E como que nas 3 distopias que a gente discutiu aqui, é quase como se as mulheres e homens existissem no mesmo patamar. E a gente sabe que, na realidade, tanto do Aldous, do Huxley, do Orwell, as mulheres nunca existiram no mesmo patamar do que os homens. Nunca. E aí a Margaret tenta corrigir essa visualização. Não,
o sistema de Admirável Mundo Novo, da Oceania, eu esqueci o nome do Admirável Mundo Novo, do Fahrenheit, as mulheres não existiriam do mesmo jeito que os homens. Porque parece que o sistema é igualitário para todos. Aliás, no Admirável Mundo Novo, não, porque é engraçado você ver que não existem mulheres alfa, né? As mulheres beta. Elas não são. Então, ele mesmo já coloca, não sei se foi uma coisa machista, pode ter sido, mas não existem alfa. Alfa são todos homens, são todos masculinos, pelo menos do meu ponto de vista, né? Pelo que eu li, reli, treli. Na série que fizeram agora, até existe mulheres alfa, né? Mas as mulheres são todas beta. Sim. E a mulher beta precisa se relacionar com o homem alfa. No conto da Aya, a Margaret fala, olha, sinto muito, mas num sistema totalitário, nunca que as mulheres seriam tratadas iguais aos homens. Exato. Porque existe uma cultura de controle sobre o corpo feminino. Né? A mulher, desde o culto de Adão e Eva lá, é a pessoa que induz o pecado, que inclusive pode ser até uma forma da gente ver a Júlia. Sim. É aquela pessoa que leva o Winston, de uma forma ou de outra, a cair. Porque até então ele não tinha feito praticamente nada contra o sistema do ponto de vista individual. Sim. Não ficar ali escondidinho da tela, ele não tinha feito. Quando ele a conhece, ele começa a romper com todas essas regras. Sim. Entendeu? Sim. Então, ela é literalmente quem entrega para ele o fruto do conhecimento, né, para ele ler. Ela, do meu ponto de vista, ela é muito arquétipo de Eva, assim. No fim das contas, é por causa dela, da progressão do que eles vão fazendo juntos, que ele acaba caindo nessa parada, né, de ser torturado, etc. Sim, a Júlia que leva ele para se mover, né? A se exatamente. Mexer. Que poderia ser considerado o conhecimento, ou fazer o pecado, fazer com que o Adão caísse, com que o Winston caísse. Porque sem ela, provavelmente, ele continuaria ali no sistema que ele estava. E aí, no conto da Aya, a gente vê um ponto de vista de uma mulher, como a gente imagina que seria uma mulher, que é uma visão ainda muito mais limitada do que de qualquer outro narrador, porque ela é a Aya, justamente o útero, né, que vai gerar a nova nação, assim. E ela tem uma visão extremamente limitada do sistema. Mas é muito interessante, né, a gente perceber que quanto tempo mais a mulher ela vai viver em função do homem como um contraste, né? E aí agora que a gente, né, agora surgem obras, agora sim, anos 80 em diante, terceira onda, né, em diante, que o protagonismo não é um protagonismo falso, de só colocar ali a mulher para reproduzir. Não, vamos ouvir outras vozes, outras mulheres, outras vivências, né, o feminismo interseccional, etc e tal, né. Então, assim, finalmente, né, 70, 80 anos depois da publicação de 84, a gente começa a ter outras produções culturais, filme, livro, série, etc., que coloca a mulher no centro ali das coisas. Mas, mesmo assim, o sistema, ele continua o mesmo. Né? Ainda vivemos num sistema capitalista patriarcal. Então, ainda tem esse rolo compressor do sistema, né? É sempre em função do homem, né? Elas são contraponto mesmo ao homem. Então, você tem Lenina, que é tudo que o Bernard não é, o Bernard Marx. Bernard Marx, você percebeu que os três homens são meio antissistema? Sim. Né? O Bernard Marx, ele não se enquadra. Ele é um alfa mais, mas todo mundo fica tipo, um alfa Marx baixinho, que é meio esquisito, que não pega todas, entendeu? Foge do padrão, né? O padrão não é padrãozinho. Lembrando que no livro do Aldous Huxley todo mundo é branco, né? É bom deixar claro que os selvagens não são brancos. Isso é claro, escrito assim com todas as letras. E ela é o contraponto, porque a Lenina é a mulher perfeita, ela é a beta mais perfeita, popular, não questiona nada. Ela tem uma posição extremamente confortável ali. A única questão é que ela meio que resolve uma hora ser monogâmica com o alfa mais que tem lá, depois ela corrige isso. Ela tá errada, querer só transar? Não tá errada, né? Mas ela não é, ela é esse contraponto no sentido de alguém que está encaixado na perfeição do sistema que o Bernard não está. A Júlia, ela é contraponto do Winston porque ela parece ser a mulher perfeita do sistema também. Sim, a mulher que se encaixou com uma juventude perfeita lá do sistema, a gente descobre que ela não é, mas também não é revolucionária. Tanto que no momento que ele está lendo o livro, ela vai dormir. Ela dorme. Sinto muito, vai ler aí, que eu tô... quando ele vê, ela tá roncando. Sim. Ela não tem esse interesse, ela criou uma forma de sobreviver, de tornar a sua vida mais aceitável dentro do sistema da Oceania, mas ela não tem interesse de gerar. E em Fahrenheit, que eu acho que tem a Mildred, né, que é a esposa do Montag, que é a mulher perfeita do sistema também.
estou sempre medicada, eu acho bacana a gente falar da questão da medicação, sim, que é presente nas obras, né? Porque sim. Os autores, inclusive, admitem que você só conseguiria viver dentro do sistema daquele se você tivesse ou bêbado, né? Que em 1984 eles estão sempre bêbados. Sim, num torpor, né? Entorpecido. No Admirável Mundo Novo, você toma um soma para ficar sempre feliz. Uhum. A Mildred está sempre chapada de droga. E no 1974 ele está sempre na cachaça. Ou seja, se você tiver 100% feliz, 100% consciente, você não vive naquele trem. Não vive, né? exato. Você precisa estar sempre bêbado ou drogado para conseguir viver. Mas aí você tem a Clarice, que é essa menina diferentona, essa pick me girl, né? Que a gente tem, a garota diferentona. Eles não têm uma relação romântica, ela e o Montague, mas ela aparece, ela é um unicórnio que aparece apenas para mostrar para ele que existem outras possibilidades. E depois de 2 capítulos, ela some. A gente não sabe nada sobre Clarice. A gente não sabe nada sobre Mildred, nem sobre Lenina, nem sobre Júlia, a não ser no momento que elas surgem na vida dessas personagens. E aí tem uma... Eu estava lendo esses dias, né? Saiu um texto. Não sei se você conhece aquela professora da UNB, a Débora Diniz. Ela publicou um livro, esse aqui, ó, super propaganda gratuita, Esperança Feminista. Cada capítulo é um verbo, né? Que ela escreveu. Esse livro. Cada capítulo é um verbo. E aí tem um verbo que me lembra muito a Júlia, que é o desobedecer. Desobedecer é inventar a vida. Então, a Júlia, ela tem essa limitação, mas ela inventa uma vida muito mais profunda do que o Winston. O Winston está lá, no mundo das ideias, o diário, né? Ele fala, entendo como, mas não entendo por quê. A esperança está nos proletas, etc. e tal. Mas ela sabe, olha, então, a gente vai se encontrar no dia tal, a gente vai fazer o caminho tal, o chocolate eu peguei de não sei aonde, a gente vai... Ela faz acontecer na desobediência, né? Então, ele está muito no patamar abstrato e ela está na prática, né? No concreto. Então, é muito curioso como que ela, por ser esse contraponto de prática que puxa a teoria, né? Que é aquele conceito super vasto, né? Para o Marx, que é o conceito de praxis. A teoria, ela existe na prática, a prática se transforma pela teoria e por aí vai. Um vai puxando a relação o outro. entre prática e teoria, ela é dialógica, né? Uma vai ser da outra, né? Total. Mas aí eles têm essa limitação. Se eles fossem revolucionários de fato, aí seria uma praxis, né, muito mais transformadora. Ela é mais, né, da rebeldia. Você, Débora, faça o jabá agora. Você viu o seu peixe do seu curso e explique para a gente. Porque a Débora está dando um curso falando justamente de mulheres na distopia. O que é esse curso? De que ponto de vista que você parte? Porque eu vi que tem lá 1974, tem o Conto da Aya. Como é que surgiu, assim? Então, vai começar amanhã. Hoje é o último dia. Não sei quando que vai ao ar o podcast, mas acho que não vai dar tempo. 10 de março, gente, vai começar o... 10 de março. Começou 10 de março, vamos dizer que vocês estão ouvindo isso do passado. Isso, começou, né, lá atrás, no dia 10 de março. Mas eu peguei justamente, né, março, né, o 8 de março, aquela coisa toda, do debate, etc. E aí eu resolvi pegar 4 personagens, pensando assim na abordagem teórica, literária. Então você tem a Júlia, que ela é o contraste. Você tem uma personagem protagonista, que é a Offred, no Conto da Aya. Outra personagem protagonista negra, que é a Dana, né, do Kindred, da Octavia Butler. Nossa, que aquilo. Os melhores livros que eu já li na vida, cara. Nossa, é de arrepiar. Eu não sei se você considera, mas o Kindred não é uma distopia, né? Não, é uma ficção científica. Uma realidade do passado que era tão distópica quanto qualquer... literalmente, o que pode dar errado? Vamos criar escravidão. Exato. Por isso que quando pergunta, sabe aquela pergunta da ficção científica? Se você escolhesse o futuro para o passado, você voltaria? Eu falo, gente, o único passado que eu poderia voltar é 91 para frente, entendeu? Antes de 90, não volta. Não é bom para o meu povo, entendeu? E aí a ideia de pegar um tipo de personagem diferente, protagonista, coprotagonista, né, contraste, etc., e a última aula vai ser sobre a Katniss, dos Jogos Vorazes. Que aí, como que a distopia chega no mundo, né, da literatura de jovens, né, o Young Adult. Né? Dos Jogos Vorazes a gente já é uma literatura mais centênio, mais geração Z aí, né? Total. Particularmente não li, mas eu vou colocar isso no clube para a gente ler.
É bem interessante. Tá dizendo que pode valer, é porque eu ficava assim, ai, sabe aquele preconceito? É o preconceito, é alta e baixa literatura. Não. Mas não, agora que você falou. É muito legal porque a Katniss, ela termina, ela vai para os Jogos Vorazes, ela mata, etc e tal, ela vira um troféu ali a ser exibido e ela volta para ser mãe. Então, o lugar da mulher está sempre... Vamos falar a verdade. Então, o lugar da mulher está sempre condicionado ao espaço doméstico. Isso é o que tem de estrutural, né, do patriarcal. Então, a gente vai... Eu sou uma feminista, né, marxista, interseccional, etc. Então, a ideia é pegar questões de classe, de gênero, de raça e etnia para entender essas personagens todas, né? Então, entender o ponto de vista da mulher nesse gênero narrativo que é a distopia. Eu estou bem empolgada. Foi incrível, né? Não é que eu estou empolgada que vai acontecer, o curso foi incrível, foi ótimo. Gente, a gente teve cada insight. Nossa, foi maravilhoso. Metade dos slides não estão prontos, não, imagina, estão todos prontos. Já tá pronto. A minha apresentação mesmo de sexta-feira está prontinha. Já aconteceu, inclusive. Menina, inclusive, depois que eu defendi, eu acompanhei seu curso, foi maravilhoso. Foi um sucesso. Eu não sei se a gente champanhe em Paris. Eu não sei se a gente chama de distopia ou utopia. Porque do jeito que está a guerra, que agora, gente, talvez vocês do futuro não estejam sabendo, está rolando uma guerra Rússia e Ucrânia. Então, quando esse podcast sair, pode ser que não exista mais mundo, né? Então, não vai sair. No bunker. Estaremos lá no bunker, no subsolo. Estamos tomando champanhe no bunker. Estamos tomando gin genérica no bunker. E aí a gente volta de novo à questão totalitária, cara. Olha aí, estamos falando de autocracia de novo, de Rússia de novo. É quase como se... Na verdade, cara, como diria Marx, a história se repete como um GIF, né? Na verdade, eu acabei de inventar. A história, ela se repete como um GIF, que é bem isso que a gente está vivendo, assim. E aí, eu acho que o que era a gente terminar, e foi justamente porque a criação da Grande Irmã, é a questão de como que uma mulher vai viver dentro de um sistema de ficção científica, dentro de um sistema... Esses exercícios de ficção científica e distopia, da futurologia de como uma mulher iria viver, né? Como é que a gente vive num sistema como o Conto da Aia, onde os nossos desprivilégios como mulheres são esticados ao máximo, embora a Margaret Atwood também não fale A Margaret Atwood fala de LGBT, porque tem a amiga da Alfred que é lésbica, né? Também, mas ela não fala de negros, por exemplo. A amiga dela é negra, né? Essa amiga mas não tem essa questão, essa divisão de raça dentro desse sistema, porque todos essas distopias falam que eles ultrapassaram essa coisa racial, exceto Admirável Mundo Novo, que todo mundo é branco, né? Mas assim, parece que a gente ultrapassou essa questão de classe e de raça e de gênero, mas não ultrapassamos. Sim. Então, a Grande Irmã foi muito nisso, assim, tanto que qual é a chamada, né, que eu faço aqui sempre? Eu me baseio na trilogia do partido, né, do Grande Irmão, que é o quê? Eu falo guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado, que é justamente uma contrapartida do guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Ignorância é força, exatamente. Então, a gente parte disso aí para falar de outros pontos de vista, porque apesar de algumas pessoas falarem, mulher escreve ficção científica pra caramba, cara, escreve distopia pra caramba. Então, eu agora mesmo vou procurar a questão dos Jogos Vorazes, porque a gente esquece que Divergente, Jogos Vorazes, todos são distopias, né, escritos por mulheres. Né? Então, é bem isso, assim, como que uma mulher era vista, ainda não tá melhor, a gente ainda tem um babaca igual esse do Val aí, esse Mamãe Falei que vai para lá e objetifica mulheres ucranianas. Sim. E é uma pessoa que se excita com uma situação de guerra, porque eu fiquei assim, ok, vamos tirar o machismo da história. Quem se excita com a situação de guerra? Entendeu? Quem acha que eu lá morando sem casa é algo que pode gerar... É desumano. Quando você coloca a mulher sempre como contraponto ao homem, e elas são, no caso principalmente da Lenine e da Mildred, elas são sempre personagens desagradáveis, né? Você fala, cara, essa boca não dá vontade de falar. Exato. Tipo, o homem é sempre admirável e elas não, né? A Lenina é tipo assim, amiga, não dá para te defender, como diz o meme, né? E a Mildred também não, mas ao mesmo tempo, elas estão sempre drogadas, são as mais drogadas. É o único jeito de sobreviver, exato. Vou dormir, e quando eu acordar, vou estar bela, perfeita, entendeu? Vou lá no cinema, assistir qualquer coisa. Guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado.
nessa conversa maravilhosa, que já tem 1h40, né? Eu falei que ia ser 45 minutos, mas não dá, gente. É muita coisa. Foi uma conversa, assim, excepcional, muito melhor do que eu achei que seria. Ah, que legal, eu amei também. Eu acho que foi uma estreia maravilhosa. Mas agora a gente chega num quadro que eu coloquei aqui, que é o último, que é a indicação de leitura ou filme. Você pode fazer, depois fazer. Não necessariamente tem que ter relação, tá? Pode ser uma coisa que você assistiu, pode ser uma coisa que você leu. Olha, uma obra que eu descobri o ano passado só, foi o Kindred. Que se eu tivesse na graduação agora, eu não sei, sabe, assim? Tipo, ai, meu Deus, porque eu recomendo muito, assim, toda a obra da Octavia Butler é uma coisa surpreendente, assim, uma mulher ali escrevendo nos anos 70, nos anos 80, na Califórnia, né, Estados Unidos, uma mulher negra, eu fiquei apaixonada pela obra dela. Então eu recomendo demais o Kindred da Octavia Butler. É de arrepiar, é de arrepiar. A minha indicação é muito menos chique que a sua, mas é que é um filme que eu assisti essa semana, estamos falando de ficção científica, não deixa de ser, que é Amnésia, de 2000. Não sei se você... Ai, maravilhoso! Cara, nossa. Sabe o que é aquele filme? Assistindo, acho que tá no Netflix, Amnésia, porque ele voltou à Netflix e eu falei, cara, eu não assisti esse filme. Sabe aquele filme que depois estava eu, minha mãe, todo mundo assistindo, e cada um tinha uma teoria diferente? Sim. Porque eu que estou, né, acostumada a essa coisa de falar, a gente que é da literatura fala, narrador confiável, narrador. Eu falei assim, cara, essa história, eu não confio em nada que aparecer da minha cabeça, nenhuma teoria para mim é confiável, entendeu? Porque o Amnésia é basicamente sobre esse cara, que ele tem um problema de memória recente, ele não retém memórias, que é a única coisa que a gente realmente sabe que é verdade na história. Não, ele literalmente está no meio de uma parada e ele se distrai e ele esquece o que acabou de acontecer. E ele desenvolve todo um sistema para ele conseguir lembrar o que ele tem que fazer. Só que, como o sistema dele também ele não lembra, a gente também não sabe se o sistema dele funciona. Né? Nossa, eu preciso rever, faz tanto tempo que eu vi. Cara, teve uma cena assim, que ele tá no banheiro e aí ele tá com a garrafa de vinho e ele fala, tá, mas eu não pareço bêbado. Ele se cheira e ele tá fedendo, ele entra no banheiro para tomar banho, mas ele também não quer saber se o banheiro é dele, sabe? E aí ele tá na casa de outra pessoa. Mas ele, tipo, e fica muito nessa. O que você faria se você não tivesse memória? Só que ele tá tentando vingar a morte da esposa, só que a gente também não sabe se essa esposa existiu, a gente não sabe. Porque ele diz que tudo que aconteceu antes do acidente, que foi um atentado, né, um estupro, um atentado e tal, ele lembra, mas a gente também não sabe se ele realmente lembra. E, cara, o filme é uma doideira, assim. Muito. É de trás para frente, é uma loucura. Exatamente. Aí tem preto e branco, passagem, e a gente fica o tempo inteiro pensando que o que aconteceu ali é verdade. Exato. Bom, Débora, agradeço muitíssimo pela sua participação longuíssima, por você ter tirado 2 horas do seu tempo para estar aqui com a gente hoje. Imagina, foi uma honra. Muito sucesso, leiam muitas coisas bacanas e contem sempre comigo. Nossa, espero que dê certo, e eu agradeço muito, porque eu acho que você trouxe umas informações muito legais aqui, para a gente entender o tempo, né? Como diz a Rita Von Hunt, que você deve conhecer, né? Para perguntar que horas são, né? Exatamente. O espírito do tempo que a gente está. E isso foi umas coisas muito legais. Inclusive, essa coisa do nome mesmo, drag, eu fiquei chocada. Porque... Eu vou adotar essa estratégia. Nome drag. E boa sorte para você no curso, né, das mulheres. Ai, obrigada. Eu já sei que foi bom, porque quando for publicado já vai ter terminado. Boa defesa, doutora. Sucesso. E a gente volte a ter mais conversas, depois a gente pode falar, porque, obviamente, a gente vai ter episódio aqui sobre 1984, olha que louca, sobre o Conto da Aya, que está na lista de livros. Que legal. E aí eu vou convidar você de volta para falar do Conto da Aya. Será uma honra. Eu vou fazer um curso com ela em setembro. Então, se ela estiver viva até lá, né? Ela tem um curso naquela universidade sobre escrita, né, cara? Não, ela vai fazer um curso chama Practical Utopias. Ah, sim. Nossa, ia ser agora em março, mas vai ser maravilhoso, não importa. No curso, se você tiver contato, você pergunta, Margaret, a gente é aqui do Brasil. Margaret, é o seguinte, Débora do Brasil, boa noite. Você escreveu aqui. O que você quis dizer com isso aqui? Depois você posta, porque... mas parabéns por fazer o curso. Eu tô louca para fazer a pós, que a Angela Davis dá aula na pós. Meu Deus do céu. Precisamos monetizar primeiro. Nossa, isso. Meu sonho... Mas eu adorei te conhecer, viu? Eu também adorei te conhecer.
Nossa, 2h da tarde. Vamos encerrar, porque nenhuma das duas almoçou. Eu dou aula daqui a pouco, é isso. Vai lá, querida. Tchau. Beijo. Muito sucesso, viu? Obrigada. Bom, pessoal, essa foi a nossa entrevista de hoje. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio do podcast de A Grande Irmã e vejo vocês daqui a 15 dias. E não se esqueçam, a Grande Irmã está de olho em você.